Meus irmãos, a graça e a paz, muito boa noite. Estamos retornando agora à nossa transmissão, reiterando os nossos agradecimentos aos irmãos da Igreja Batista Zona Sul, que tão gentilmente cederam o espaço, e tem um irmão também aqui muito querido que está nos auxiliando. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês, oramos para que o Senhor os abençoe grandemente. Vamos dar continuidade ao nosso momento de louvor. Não se despeça, eu sei que tivemos alguns pequenos problemas, mas retorne aí, chame a família para ficar junta na sala e vamos continuar o nosso momento de louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Eu sei que não estamos aqui no formato convencional, mas esse também é o tempo de você poder fazer a entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Na tela vai aparecer também aí nossas contas bancárias. É importante que você contribua e continue ofertando no ministério do Senhor, e mesmo através tanto das contas da igreja, como também por meio do nosso aplicativo IBB Natal, você tem um espaço onde você pode ofertar e continuar contribuindo também para que o reino do Senhor avance através dos ministérios dessa igreja. Você é nosso convidado a fazer isso agora ou em outro momento da semana, mas não se esqueça de contribuir com a obra do Senhor. Vamos continuar louvando a Ele, engrandecendo o nome dEle. Ore conosco aí na sua casa. Peça ao Senhor para que a mensagem chegue aos corações de quem precisa chegar, a começar dos nossos corações também, e que o Senhor continue comunicando a nossa alma essa noite. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória
descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar. Diga: o Deus A quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. eu descanso em ti, Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu espero em ti. eu te adoro, Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia, Senhor. Sabemos que oramos e pedimos e clamamos a um Deus que está vivo, Senhor. A um Deus de amor, Pai. A um Deus de amor, a um Deus que nos dá paz, que excede todo e qualquer entendimento, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso Pai, Senhor. O nosso Deus de amor, Pai. Queremos te exaltar essa noite, Senhor. Queremos dizer diante de principados e potestades que não há nenhum Deus como o Senhor, Pai. Tu és grande, Tu és exaltado, oh Senhor Jesus. Oh Pai amado, inunda cada casa, cada lar, Senhor. Cada pessoa que está assistindo essa transmissão agora. Esse culto que se faz aqui nesse lugar e na casa de cada pessoa que está vendo, Pai. Que o Senhor nos une sobre o mesmo Espírito, Senhor. O Senhor nos une sobre a mesma unidade que está em Cristo Jesus. Oh Pai, queremos te exaltar e dizer que Tu és grande, que Tu és grande, que Tu és poderoso, Jesus. Que não existe nenhum outro Deus como o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos E o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Pai, tu és grande. Tu és acima de todo e de todos. Tu és Deus sobre o universo. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui, ainda que de uma forma diferente da convencional, da usual, mas nós podemos sim estar juntos como igreja, em torno do nome que é acima de todo nome, o de Jesus Cristo, teu Filho amado. É no nome dele que nós te oramos, pedindo que o Senhor fale conosco essa noite, que o Senhor use a vida de Davi, que ele seja usado com sabedoria e com poder pelo Senhor, para ministrar os corações da tua igreja, e que nós possamos receber essa mensagem com o nosso coração como uma terra fértil, e que essa palavra produza bons frutos, que glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aí nessa transmissão. Eu estou de volta, estou bem. Hoje completo uma semana que eu fiz a minha cirurgia, mas eu não estou em desobediência a nenhum médico. Eu já estou livre para fazer isso que eu estou fazendo, embora eu ainda não consiga calçar as meias. A minha esposa está me ajudando a fazer isso. Mas daqui a 2 semanas eu estou zerado. Segundo o doutor, já vou poder fazer tudo. Mas poder pregar e estar em pé não é mais uma dificuldade para mim. Graças a Deus, já tenho conseguido voltar a algumas atividades normais. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Marcelo França, os pastores da Igreja Batista Zona Sul, o irmão Bruno, que está aqui nos auxiliando nesse domingo de noite. Nós tivemos algumas dificuldades para a transmissão, mas, meus irmãos, nós tivemos muitos cuidados e ainda assim isso aconteceu. Vocês imaginem que nós gravamos esse culto ontem e tentamos fazer a postagem deu errado, a gente veio fazer a transmissão de última hora, não deu certo pelo YouTube e não tinha nenhum erro técnico de fato da nossa parte, era muito mais algum tipo de questão ligada ao servidor. Mas graças a Deus nós estamos aqui e graças a Deus por essa igreja que abriu as portas para a gente, uma igreja já parceira nossa, uma igreja muito querida, uma igreja por quem eu tenho um respeito muito grande. Eu sei que os pastores são muito equilibrados. E você pode assistir o culto deles ao vivo também, ou virtualmente depois, em algum momento, está sempre aí nas redes sociais. Eu te encorajo a fazer isso. E quando a gente sair da quarentena, venha visitar essa igreja. Venha conhecê-los um pouco mais de perto. Eu acho que vale a pena você fazer isso. Nós queremos continuar esse tempo de culto, bebendo um pouco mais da palavra de Deus. Eu percebi que eu acabei de fazer um trocadilho, que eu bebi um gole d'água. Enfim. O tema da mensagem é o valor da reclusão. Você deve ter visto isso nas redes sociais. Quero falar um pouco sobre a importância desse assunto. Nós estamos passando por um tempo de crise global. Algumas pessoas estão muito desesperadas, outras pessoas estão apavoradas.
e tem aqueles que estão de olho na economia, as projeções econômicas presentes, futuras, ou futuras porque são projeções. Mas o que é que acontecerá com a economia pós-coronavírus? Algumas pessoas estão muito atentas a isso, algumas pessoas têm tido muitos cuidados em relação a isso e fazem bem, porque, de fato, as notícias são ruins. Aquilo que vem da Europa, desde a China passando para a Europa, para cá, é muito ruim, embora a situação do nosso país e da nossa cidade não esteja tão complicada assim. Mas, ainda assim, nós precisamos dar um bom testemunho como cidadãos, nós precisamos ter os devidos cuidados e nós precisamos fazer a nossa parte. Nós estamos num tempo de muitos extremos. Toda crise global como essa que a gente está passando gera muitos extremos. E os extremos são sempre muito prejudiciais. Por exemplo, um cuidado muito extremo em relação a esse momento que a gente está passando pode se transformar numa neurose na sua vida. Pode se transformar num problema emocional, pode fazer você surtar, pode te levar a uma crise de ansiedade. E uma crise de ansiedade pode tirar a sua vida, literalmente sem exageros. Dependendo do pico de ansiedade, você pode ter um AVC, você pode ter uma complicação maior. E ainda que você não tenha algo tão sério assim, você pode acabar tendo que ir ao hospital. E no hospital, você estará muito mais exposto a todos esses problemas. Então é preciso refletir se esse cuidado que nós estamos tendo, que você está tendo, está dentro da normalidade, está dentro daquilo que é aceitável, ou se já se tornou um extremo, já se tornou, na verdade, uma falta de confiança em Deus. Saiu do âmbito do saudável. Por outro lado, nós temos um outro extremo, que é o extremo do descaso. Essa mania brasileira, esse jeitinho brasileiro, de deixar tudo para a última hora, de empurrar as coisas com a barriga, de não atuar preventivamente e depois ficar chorando o leite derramado, de só se mobilizar depois que o problema se instala. Infelizmente, esse extremo muitas vezes é alimentado por um pensamento religioso, um entendimento equivocado das Escrituras. Eu vejo algumas pessoas nas redes sociais usando textos como o do Salmo 91, que diz: nenhuma praga entrará em sua tenda. E não tem nada de errado com esse texto, é um texto que está na Bíblia. Mas muitas vezes, quando você vê o contexto no qual a pessoa usou esse texto, ela está praticamente tratando Deus como se fosse um amuleto, que blindasse os cristãos de qualquer tipo de mazela do mundo. Então, assim, praga alguma entrará na sua tenda porque você é crente. Aí o coronavírus não chega lá, só chega na casa dos outros. E as pessoas tiram o texto do contexto e elas se esquecem que Satanás usou o Salmo 91 para tentar Jesus no deserto. Em Mateus 4, versículos 6 e 7, Satanás diz assim para Jesus: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Quando Satanás diz está escrito, ele está se referindo ao quê? Salmo 91, versículo 12. É o versículo seguinte àquele que diz: praga alguma entrará na sua tenda. E de fato o texto está correto, o texto é bíblico, mas ele está sendo usado pelo diabo da forma errada. E Jesus responde para Satanás: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Então, meus irmãos, nós temos a convicção, a segurança, a certeza de que Deus cuida de nós. Nós não precisamos ter medo. Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso salvador, mas isso não nos dá o direito de agirmos de maneira leviana, de maneira irresponsável, colocando Deus à prova. E em meio a esse caos global, essa crise mundial que começa a se aproximar mais de nós, essa histeria coletiva, histeria social e tantos extremismos, nós nos vemos diante de mais um desafio,
diante de mais uma dificuldade, que é a tal da quarentena, a reclusão. Nós precisamos buscar o mínimo de contato possível com as pessoas. Precisamos e devemos nos manter em casa o máximo possível. E como nós temos lidado com isso? Imagine comigo uma cena, uma situação. Nós não estamos passando por isso. Mas imagine que você precisasse ficar 40 dias isolado. E não só 40 dias isolado sem ver ninguém, mas 40 dias isolado sem ver ninguém e sem rede social, sem internet, sem Netflix, sem computador, sem nenhum tipo de tecnologia. Como você conviveria com uma situação como essa? Os de mais idade passaram talvez a maior parte da vida sem acesso a nenhum tipo de tecnologia, mas os mais novos cresceram com isso e nunca passaram 5 dias sem internet. Como seriam 40 dias sem convívio social algum, nem pessoal e nem virtual? Como você se comportaria? Alguns morreriam de tédio, outros não conseguem nem imaginar como é que passaria por uma situação dessa. Na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que passaram por isso, um deles foi Jesus. Jesus esteve 40 dias no deserto, nessa circunstância em que eu falei, completamente isolado. Outra pessoa na Bíblia que passou por isso foi Moisés. Moisés subiu ao monte, e no alto do monte Moisés esteve 40 dias na presença de Deus, mas sem nenhuma pessoa ao seu redor, completamente isolado. E nós temos muitos outros casos na Bíblia onde a reclusão se faz presente. Por exemplo, nós temos a história de Elias, registrada esse trecho que eu quero tratar em 1 Reis capítulo 19. Elias era um profeta do Senhor, era um homem de Deus, era alguém cheio de autoridade e de poder de Deus, um homem que orou aos céus e a chuva cessou durante 3 anos e meio, depois ele voltou a orar, e a chuva caiu sobre a terra pelo mesmo período. Um homem que enfrentou sozinho 400 profetas de Baal, no Monte Carmelo, que era considerada a casa, a habitação de Baal. Um homem que orou e caiu fogo do céu e consumiu o sacrifício que havia colocado ali. Mas num dado momento, Elias se encheu de medo de Jezabel, que queria tirar-lhe a vida. E Elias fugiu para o deserto. E no deserto, Elias ficou recluso, isolado numa caverna, numa profunda crise espiritual, em silêncio. E foi ali que Elias ouviu a voz de Deus. Foi ali que Elias teve um encontro poderoso com Deus. E ele passou a entender e a enxergar tudo o que acontecia ao seu redor de uma forma completamente diferente. Nós temos mais um exemplo de reclusão, entre tantos da Bíblia, que é o testemunho de Davi, o rei Davi. Homem segundo o coração de Deus, homem aprovado, ungido de Deus, um homem que já havia derrotado Golias, que havia lutado contra um urso, homem corajoso, homem cheio de fé. Mas um dia, Davi se viu desesperado por causa das tentativas de Saul de tirar-lhe a vida. E Davi correu para o deserto e fugiu. E ali ele se refugiou, e a Bíblia diz que ele passou a morar nas cavernas. De caverna em caverna, de gruta em gruta, isolado, recluso, em silêncio, com visitas pontuais de pessoas que vinham trazer-lhe informação. Mas a maior parte do tempo em silêncio e em solitude. E me chama a atenção uma marca da vida de Jesus que está em Lucas capítulo 5, versículo 15. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Se você está com o celular na mão, talvez atrapalhe a transmissão. Então, fica aí na sua transmissão. Mas procura uma Bíblia que esteja perto de você, se você puder, e abre em Lucas capítulo 5, versículo 15.
Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16 é o que nós vamos ler. Diz assim: todavia, as notícias a respeito dele, e o texto está se referindo a Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vamos orar agora também. Pai amado, fale conosco. Esse é o nosso pedido. Já foi pedido anteriormente, nós pedimos de novo. Depois de tantas tentativas e de tantas dificuldades para transmitir essa mensagem, esse culto, esse tempo, eu peço para que esse esforço não seja em vão. Para que o Senhor encontre corações sedentos e o Senhor fale conosco. E essa palavra seja poderosa no nosso coração e produza bons frutos, frutos de arrependimento, frutos de transformação, frutos de consolo e de ânimo e de encorajamento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus era aclamado pelas multidões. Jesus amava estar com pessoas. Jesus era o Salvador. Jesus era aquele que tinha poder para curar enfermidades. Jesus era um homem que tinha prazer em ensinar as pessoas, e as pessoas estavam vindo para estar com Jesus. E ele queria e gostava de estar com as pessoas. O próprio Jesus escolheu 12 homens para viver com ele em tempo integral. 12 homens com quem ele teria um relacionamento mais próximo, mais pessoal. No entanto, o texto que nós lemos diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Isso é um detalhe da vida de Jesus, mas um detalhe bastante importante, porque nos revela algo da vida de Jesus. E qualquer detalhe da vida de Jesus é muito importante, porque nós somos seguidores de Cristo. O nosso chamado é para viver como ele andou, para viver como ele viveu e andar como ele andou. Então nós precisamos conhecer esse Jesus, para que a gente possa imitá-lo. E esse Jesus era um Jesus que amava as multidões, mas que também tinha um tempo de reclusão e de solitude. É um Jesus que amava ensinar, mas que não tinha dificuldade com o silêncio. Conseguia lidar bem com isso. E por que esse tempo de reclusão, de isolamento, é importante na vida de uma pessoa? Eu penso que pode haver vários motivos, mas eu queria dizer alguns. Primeiro, nos ajuda a desacelerar. Eu não sei se você já sentiu isso nesses dias de quarentena. A gente dá uma desacelerada. Segundo, porque nos leva a reflexões importantes sobre nós mesmos. Faz com que a gente possa pausar e olhar para dentro. Esse tempo de reclusão nos ajuda também a silenciar algumas vozes que estão dentro de nós, fazendo confusão. Nos dá a oportunidade ainda de ouvir mais o Senhor, com mais clareza, porque muitas vezes não é que Deus não esteja falando, é que nós não estamos ouvindo. Então, esse tempo de reclusão nos ajuda a ouvir com mais clareza a voz de Deus. Você vai dizer, isso é muito bom, é maravilhoso, mas é também muito desafiador nos nossos dias. E por mais que você possa dizer, mas agora não tem jeito, embora seja desafiador, agora está todo mundo em reclusão quase que obrigatória. Eu questionaria isso. Eu acho que de fato nós não estamos em reclusão como deveríamos estar. Você está na sua casa, mas virtualmente você está aonde? Eu posso abrir as redes sociais e mostrar onde muitos irmãos estão durante a semana toda. O que mostra que esses irmãos talvez não tenham entendido bem o valor da reclusão. E não têm feito um bom uso disso. Está em casa, na sua moradia, no seu apartamento, isolado, mas não para de mandar mensagem. Não consegue se desconectar. E aí, a pergunta que pode nos intrigar é:
como é possível algo que traz tantos benefícios para a vida de uma pessoa, como esse tempo de reclusão e de solitude, consegue ao mesmo tempo ser algo tão difícil de praticarmos. Se é tão bom, por que a gente não faz? Se é tão bom e traz tantos benefícios, por que é tão difícil? Por que é tão desafiador? E eu acredito que existem muitas respostas para isso. Mas eu pensei em algumas, e eu quero sugerir algumas respostas. Retirar-se, afastar-se, não só pessoalmente, mas também virtualmente. Se isolar um pouco, como Jesus costumava fazer, é algo extremamente desafiador para algumas pessoas, porque é nesse momento que nós precisamos encarar a nós mesmos. É nesse momento em que nós precisamos dar uma pausa no entretenimento, na alienação, para olhar para dentro de nós. E, meus irmãos, tem muita gente morrendo de medo de fazer isso. Esse silêncio interior, que pode acontecer dentro de nós, ainda que os seus filhos pequenos estejam gritando pela casa. Mas esse silêncio interior é uma porta de Deus para revelar muitos dos nossos pecados, para revelar o quão difícil nós somos. Há um pensamento que diz assim: se você sente tédio e aborrecimento quando você está sozinho, isso significa que você está em péssima companhia. Não sei se você entendeu a frase, mas isso significa que se você não consegue lidar consigo mesmo, você imagina como tem sido difícil para as pessoas lidarem com você. Se está difícil para você se aguentar, você imagine qual é o desafio para os irmãos que estão ao seu redor, para os seus familiares. Então, muita gente não consegue ficar sozinho, ainda que esteja trancado em casa, mas precisa de alguma forma se conectar, se relacionar, ainda que seja virtualmente. E isso é sinal de que tem alguma coisa errada aí. Não precisa achar que é um grande problema na sua vida, mas tem alguma coisa que está sinalizando o perigo. Tem alguma coisa que não está muito bem com você e você precisa ficar atento a isso. Você pode usar alguns argumentos. Você vai dizer assim: não, eu não consigo ficar sozinho. Mas não tem nada de errado comigo, não. Eu não consigo ficar sozinho porque eu sou muito relacional. É meu temperamento. Ou você vai dizer: eu não consigo ficar sozinho porque eu amo pessoas, eu amo gente. Ou você pode ainda espiritualizar mais e dizer: olha, o reino de Deus é relacional. No reino de Deus nós temos que nos relacionar. Por isso eu não consigo ficar sozinho. E eu quero te dizer que isso é uma grande desculpa. É uma mera desculpa. Pode ser uma desculpa consciente ou uma desculpa inconsciente. Mas sabe por que eu estou dizendo que isso é uma desculpa? Porque Jesus era relacional. Jesus amava ficar com as pessoas. Jesus era a encarnação do reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus retirava-se para lugares solitários. Então tudo isso que você diz que faz e gosta de fazer, Jesus fazia 10 vezes mais. E gostava 10 vezes mais. Mas ainda assim, ele não tinha dificuldade de ficar sozinho. Ele não tinha dificuldade de ter um tempo em silêncio. Você pode ainda usar o texto de Lucas 5. Para dizer assim: não, mas o texto de Lucas 5 diz que Jesus se retirava para orar. E você vai dizer: eu também faço isso. Todo dia, eu tenho o meu tempo devocional. Eu tiro ali 30 minutos do meu dia para ler um pouco da Bíblia, para orar, para ter o meu tempo com Deus. 30 minutinhos ali, sozinho, no meu quarto, nem olho para o WhatsApp. Fico ali trancado, só eu e Deus. Mas eu quero te dizer que não era isso que Jesus fazia e não é disso que eu estou falando. Esse tempo devocional ele é importante. Mas eu estou falando de outra coisa. Jesus não se retirava 30 minutos para orar. Você vai ver na Bíblia textos mostrando Jesus passando a noite inteira orando.
Outros textos que falam de Jesus saindo para orar e só voltando no dia seguinte. Quando o texto de Lucas 15 diz que Jesus se retirava para lugares solitários, a palavra grega que surge para lugares solitários é costumeiramente no Novo Testamento traduzido como deserto. Então Jesus ia para um lugar inabitado. Isso não acontecia em 30 minutos. Jesus ia para longe. E ali ele ficava, era muito mais um retiro espiritual. Um retiro de solitude, de silêncio. Um tempo de Jesus com o Pai e com ninguém mais. Era muito mais do que um tempinho devocional. E isso é algo muito difícil de praticarmos hoje em dia, porque a gente tem uma vida frenética, um ritmo alucinante. A gente trabalha muito, a gente tem uma demanda de informação altíssima, mas agora, meu irmão, as coisas mudaram. Pasme você. Agora você está em casa, ou no seu apartamento, o dia inteiro. Alguns trabalhando remotamente, outros nem trabalhando estão, ou porque foram demitidos, ou porque estão de recesso, algum tipo de pausa temporária. Então, você já está no deserto. É a sua moradia. Você já está recluso fisicamente. Mas quanto tempo você consegue ficar sem o WhatsApp e sem as redes sociais? É só o tempinho do devocional, 30 minutos? Ou você consegue ficar um tempo muito mais longo sem essas coisas? Você está no deserto, recluso na sua casa. Aí você vai para o deserto e leva a multidão com você? Dentro do celular? Vai para o deserto, mas não para de mexer no WhatsApp? Você pode dizer para mim, e eu conhecendo bem a igreja e os irmãos, eu já consigo prever os argumentos de algumas pessoas. Alguns vão dizer assim: Davi, esse tempo é um tempo diferente, porque nós estamos vivendo um tempo de crise. E aí, num tempo de crise, eu sinto no meu coração esse chamado de distribuir vídeos sobre o coronavírus o dia todo no WhatsApp. Eu sinto que é a função social. Eu estou salvando o país. Aí outros vão dizer: não, é uma questão de família. O mundo está aí pegando fogo, um caos. E eu tenho que estar no WhatsApp de 5 em 5 minutos para saber como é que está a minha família. Está todo mundo trancado dentro de casa. Mas você tem que ficar de 5 em 5 minutos. Será que alguém adoeceu? E você pode ser o rei dos argumentos, mas nenhum deles vai me convencer. Porque, de fato, são argumentos fúteis. Você sabe que isso não é verdade. Você sabe que o mundo não depende de você para continuar acontecendo e girando. E se você não sabe, eu lhe recomendo um tempo de solitude e reclusão. Você vai perceber que nada muda na sua ausência. As coisas continuam acontecendo. Isso é mais um ensino que nós recebemos quando nós nos ausentamos um tempo. Esse silêncio, não só o silêncio do ambiente, porque muitas vezes o ambiente não é tão silencioso, mas especialmente esse silêncio interior. Ele gera alguns desconfortos. E muitas vezes por isso nós provocamos alguns barulhos e ruídos externos. Que é para que esse silêncio interior não aconteça. E aí você não consegue suportar o silêncio, você coloca uma música, você liga a televisão, ainda que você nem vá assistir. Mas ela tem que ficar ligada. E isso mostra a nossa dificuldade em praticar isso. Essa solitude, essa reclusão tão importante. Muitas pessoas nem sabem que detestam esse silêncio. É um ponto cego na sua autoanálise. Porque elas simplesmente nem conseguem passar por isso. Elas fogem disso o tempo todo. E esse tempo de reclusão, e eu quero enfatizar, não é só a reclusão física, uma quarentena, mas a reclusão virtual também. Esse tempo de solitude nos abençoa tremendamente. E eu quero te dizer como. Em primeiro lugar, a solitude
escancara a nossa alma, expõe a nossa alma, revela as nossas feiuras espirituais, expõe o nosso coração e ao mesmo tempo nos faz desfrutar mais profundamente da graça de Deus. Porque quanto mais o meu coração se revela, quanto mais eu sou consciente dos meus pecados, mais eu mergulho nessa graça de Deus. E essa consciência de pecado precisa ser aflorada, meus irmãos. Porque senão nós passamos a andar em desgraça. A falta da graça, a ausência da graça, porque você começa a achar que não tem nada de tão errado na sua vida. Você já passou por isso? Você olha e você pensa assim: não bebo, não fumo, não uso drogas, não traio a minha mulher e nem pornografia eu vejo. Tenho cuidado com os meus olhos. Sou fiel e honesto no meu trabalho. Sou um bom marido e um bom pai. E olha que eu já estou traçando o cenário de um cara que é o cara. E de repente parece que esse cara não tem muita coisa que melhorar. Aí você olha para Paulo, o apóstolo, que talvez tenha sido um dos homens mais santos que pisou nessa terra. E ele diz: miserável homem que eu sou. Se a consciência de alguém que pensa assim, não são pecadinhos não. Isso faz com que eu seja um pecador miserável. Aquilo que as pessoas dizem não é tão sério assim. É até meio ridículo confessar isso. Paulo entendia que feria a Deus. Isso é uma consciência de pecado aflorada e não cauterizada. E todos nós precisamos disso. E quanto mais eu estou ciente da plenitude dos meus pecados, mais eu recebo da plenitude da graça de Deus. E não há nenhum lugar melhor para nós estarmos do que debaixo da graça de Deus. A reclusão, acompanhada de meditação, nos leva a refletir de maneira mais profunda sobre as nossas vidas, sobre os nossos pecados, sobre as nossas escolhas. Nos leva a um autoconhecimento. E quando eu falo sobre meditação, eu não quero que você tenha a ideia errada. Eu não estou falando daquela meditação de esvazie a sua mente. Nem aquela meditação que consiste no exercício de concentração, mantenha o foco. Nem a meditação que tem a ver com a repetição de algum barulho. Você cruza as pernas, estende os braços e fica... Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de uma meditação que é disciplina bíblica, disciplina espiritual. E essa meditação a qual me refiro tem a ver com você examinar a sua vida, pensar sobre si à luz da palavra de Deus. Quem eu penso que eu sou e quem a Bíblia diz que eu sou. Como eu tenho vivido a vida e como a Bíblia diz que eu devo viver a vida. A solitude também nos beneficia, porque confronta vozes que precisam ser silenciadas dentro de nós. Eu quero dar uma ênfase nesse ponto, porque eu conheço muitos irmãos que têm dificuldade com isso. Talvez até a maioria, mas em medidas diferentes. Então fique atento a isso, por favor. Nós ouvimos muitas coisas no dia a dia. E essas vozes, elas ecoam dentro de nós. Algumas são muito positivas, outras são péssimas. Nós ouvimos vozes mentirosas, tanto do passado, desde a nossa infância, como no presente também. Vozes mentirosas que distorcem o nosso valor, que distorcem a nossa identidade em Cristo. E o diabo usa essas vozes muitas vezes para nos oprimir, para nos atormentar, para tentar nos derrubar, para nos enfraquecer, para nos acusar, para nos ressentir.
Elas estão em conflito dentro de nós. E na correria do dia a dia, a gente não confronta essas vozes. A gente lança-as para debaixo do tapete. Só que isso não resolve o problema. Essas vozes retornam. E muitas pessoas fogem da solitude e do silêncio por causa dessas vozes. Porque é justamente na solitude e no silêncio que essas vozes ganham um volume maior. Elas se tornam mais fortes. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que fugir não resolve o problema. Fugir não é a solução. Você precisa, ao ouvir essas vozes, confrontá-las à luz da palavra, com a verdade do Evangelho. Martin Lloyd Jones, ele diz que muitos dos nossos problemas, muitas das nossas lutas interiores acontecem porque nós permitimos que o nosso eu nos fale, ao invés de conversarmos com o nosso eu. Eu gostei muito dessa observação que ele faz. Ao invés de ouvir a si mesmo, é preciso falar consigo mesmo, a semelhança do que fazia Davi. Quando os salmos registram que ele conversava com ele mesmo, ele conversava com a sua própria alma. No Salmo 42, por exemplo, eu vou ler para você, se você conseguir abrir rápido, você abre. Salmo 42, versículos 5 e 6. Davi diz assim, deixa eu beber um pouco de água. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu acho esse texto interessantíssimo, especialmente porque essas conversas de Davi com a alma dele se repetem por muitos salmos. Davi conversava com a alma dele. É interessante que Davi não ouvia as vozes da alma, Davi conversava com ela. A alma, o eu de Davi dizia, eu estou triste, estou perturbado, Deus está demorando, Deus está atrasado, Deus me deixou sozinho. E Davi, ao invés de ouvir isso passivamente, ele conversava consigo mesmo, ele não aceitava essas vozes interiores, ele começava a dizer, que é isso? Coloque sua esperança em Deus. Ele é o seu Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o seu Deus. Era uma conversa de Davi com ele mesmo. Mas me responda, meu irmão, como você vai conversar com a sua alma, com tantas pessoas ao seu redor? É preciso ter um tempo de reclusão e de silêncio. Como você vai conversar com a sua alma se de 5 em 5 minutos você tem que responder alguma coisa muito urgente, ou supostamente muito urgente, em alguma rede social? É muito comum que nas nossas pequenas reclusões do dia a dia, a gente queira encher a vida de ruídos, para fugir disso, desse silêncio atormentador, que nos coloca num banco para conversar com a nossa própria alma. Mas, meus irmãos, o silêncio é uma grande ferramenta de Deus para curar uma alma barulhenta e inquieta. E eu te pergunto, como você tem usado esse tempo de reclusão? Esses dias de quarentena que nós não sabemos quando vai acabar. Veja os homens de Deus na Bíblia. Davi esteve recluso, vivendo em cavernas no deserto. Como é que ele usou esse tempo? Ele escreveu os seus salmos mais belos. Salmos que confortam o nosso coração até hoje. Quando Elias esteve recluso, naquela caverna, no deserto, ele buscou a Deus e ali ele ouviu
a voz de Deus, que marcou e transformou sua vida para sempre. Quando Paulo, o apóstolo, esteve recluso na prisão, ele escreveu a carta de Efésios, de Filipenses, de Colossenses e de Filemon. Cartas que nos edificam até hoje. Cartas que talvez ele não tivesse escrito se não estivesse preso. Deus pode fazer coisas extraordinárias a partir de um momento de silêncio e de reclusão. Quantas músicas belíssimas que nos fazem chorar como igreja foram escritas em tempo de solitude, de dor, de isolamento. E onde estão os nossos poetas? Que música você tem escrito para Deus? Ou que poesia? Ou que cordel? Ou que texto para aqueles que gostam de escrever texto? O que você tem feito desse tempo de reclusão? Você vai falar, coisa de escrever não tem nada a ver comigo, não é minha praia, eu não gosto desse negócio de poesia, não sou muito bom com isso. Sim, mas Elias também não fez nada disso. Mas foi ali em silêncio que ele ouviu a voz de Deus. Talvez em silêncio Deus traga algo tremendo para o seu coração, de repente é uma ideia brilhante, para abençoar pessoas. Mas de fato muitas coisas incríveis podem surgir desse tempo de reclusão. Mas na era virtual, essa reclusão se torna algo ainda mais desafiador. E eu quero, já me aproximando para o fim, fazer algumas considerações importantes. Eu acredito, meus irmãos, que tempos difíceis estão por vir. Já estamos passando tempos difíceis. Eu estou falando de algo maior. Tanto por causa dos efeitos do coronavírus presentes, como por causa do pós-coronavírus, o efeito cascata. As bolas de neve que surgirão como efeito disso e como problemas sociais. Você está pronto para isso? Não quero te assustar. Eu estou dizendo isso para te animar a se preparar. Todo trabalhador experiente, de tempos em tempos, ele dá uma pausa no seu trabalho, para poder afiar e amolar os seus instrumentos de trabalho, para quando ele voltar para a labuta, ele fazer isso com mais facilidade. Esse tempo é extremamente importante para um bom trabalhador, para um trabalhador experiente. E da mesma forma, de tempos em tempos, os cristãos precisam dar um recesso para poder afiar as suas armas espirituais. Podemos fazer isso todo dia, sim, mas às vezes é importante parar, pausar, para se concentrar nisso. Nós temos um tempo difícil chegando. Eu não sei se você já ouviu o nosso irmão Coutinho dizendo que guerra anunciada só perde quem quer. E eu concordo com ele. Se você já está sabendo que tem guerra vindo pela frente, você tem tempo para se preparar. Você tem tempo para se planejar. Você tem tempo para afiar as armas. Essa guerra só perde quem quer. Tempos difíceis virão, sim. Mas essa batalha só perde quem ficar dormindo no ponto. E meu irmão, como você tem se preparado para esses tempos difíceis que virão? É tentando zerar todas as séries do Netflix? É tentando passar o dia inteiro replicando mensagens no WhatsApp? Se você for nesse ritmo, o tempo difícil virá e você será pego de calças curtas. O tempo difícil virá e a sua casa não ficará de pé. Sua casa vai desmoronar. Os tempos difíceis vêm para todos. Para a casa construída sobre a rocha e para a casa construída sobre a areia. A diferença é que uma desaba e a outra não. E eu tenho certeza que você não quer ver a sua casa desabando.
Eu tenho certeza que você quer ver a sua casa de pé, e eu te digo que você pode ter essa certeza e essa confiança, que não importa a dificuldade, a sua casa não vai desabar, se ela estiver construída e edificada sobre a rocha. Aproveite esse tempo de reclusão para orar mais, para se encher do Espírito Santo, para se consagrar. Em Mateus capítulo 26, Jesus falou de uma guerra que viria, de uma batalha que viria. Jesus, conversando com os discípulos, ele disse: eu serei preso e depois eu serei morto. Os discípulos sabiam, eles estavam ouvindo. Serei morto, hein? Aí eles saem de lá e vão para o Getsêmani para orar. É como se Jesus tivesse dito: a guerra está chegando, tem uma guerra se aproximando. Prepare as suas armas. Vamos amolar as nossas armas espirituais. Aí Jesus sai para orar. E quando volta, os discípulos estão dormindo. Jesus saiu para armar ou para se munir de armas, enquanto os discípulos ficaram dormindo. E qual foi o resultado disso? O resultado disso é que aquele que orou venceu a batalha. E aqueles que ficaram dormindo negaram Jesus, traíram Jesus e abandonaram o Mestre. Por quê? Porque a batalha foi anunciada, mas os discípulos ficaram dormindo. Você está dormindo ou você está acordado? Diante desse tempo difícil que tem se instalado e diante das dificuldades que estão por vir, você está preso a entretenimentos. Eu não estou dizendo que eu sou contra entretenimentos, mas você está preso a isso. Você tem aproveitado esse tempo para afiar as suas armas. Como você tem usado esse tempo de reclusão nesses dias de quarentena? Você tem sido um propagador de histeria, de pânico e de medo? Ou você tem, de maneira muito sábia, usado esse tempo de caos e de medo como uma oportunidade para anunciar o Evangelho, para trazer esperança para os desesperados, para dizer para as pessoas que elas não precisam temer nada, nem a morte, porque aqueles que se encontram com Cristo já passaram da morte para a vida. Nem a morte tem mais poder sobre nós. A morte perdeu o seu efeito. Você tem trazido mensagem de consolo ou de desespero? Você tem aproveitado essa oportunidade onde as pessoas estão desesperançosas para dizer para ela: olha, existe algo por vir glorioso, e você pode fazer parte disso. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. As pessoas olham para a sua vida e veem que tem algo diferente em você, porque elas estão em caos e em desespero, mas você está sereno e pacífico. E você pode dizer: é porque eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus, Ele controla o barco da minha vida. Ou será que você está mais desesperado do que aquelas pessoas que nem conhecem Jesus? Como você tem usado e o que você tem feito desse tempo, nesses dias? Eu vejo muitos cristãos dizendo: olha, é o fim dos tempos. Estamos no fim dos tempos. Por isso, vou zerar o Netflix. Se você acha que nós estamos no fim dos tempos, será que a melhor coisa a fazer é perder tempo? Veja depois o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Jesus fala sobre isso em Mateus. O sinal do fim dos tempos. Meu querido e minha querida, é bem pior do que um coronavírus. Mas bem pior mesmo. Então, se você acha que estamos nos encaminhando para o fim dos tempos, prepare as suas armas. Amole as suas armas. Se prepare espiritualmente. Porque se você acha que a coisa está difícil, ela vai ficar muito pior. Eu não estou profetizando o caos, porque eu não quero que nada disso aconteça. Não quero que nada disso recaia sobre mim, eu não quero passar por nada disso. Mas o fim dos tempos virá em algum momento. Pode ser mais recente ou pode demorar algum tempo. E quando vier, a gente precisa estar pronto. Então, não guarde as suas armas, pelo contrário,
coloque-as para fora e comece a afiá-las e a amolá-las. Eu quero te animar a usar esse tempo de reclusão, de desaceleração, para buscar mais a Deus, para ter esse encontro mais profundo com Deus. E nós vamos fazer algo como igreja. Nós temos algumas ferramentas que podem ser muito úteis para nós. Uma delas é o nosso aplicativo. E eu não quero que você desanime com o aplicativo, porque a gente ia fazer essa transmissão pelo aplicativo e não deu certo. Mas não tem nada a ver com o aplicativo, ele está ok. Foram outras razões. Mas eu quero te animar a usar esse aplicativo, porque lá nós podemos ter uma aproximação um pouco maior. Esse é o meio importante, especialmente nesse contexto. Então, nós vamos começar um tempo, a partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos começar um tempo de jejum e oração na nossa igreja. O jejum você pode ficar à vontade. Faça nos dias que você achar melhor e da forma que você achar melhor. Mas a oração eu gostaria que nós fizéssemos de maneira mais unida, para tentar diminuir essas distâncias. Então, todos os dias, nós teremos 2 momentos de oração. Todos os dias. Às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite. Às 7 horas da manhã e às 19 horas. Nós vamos parar tudo e vamos orar. E no nosso aplicativo, você tem um ícone chamado mural de oração. Você vai entrar lá. Isso é colocar o seu pedido de oração. Ali você coloca o seu pedido de oração, as pessoas podem ler o seu pedido de oração e elas ainda podem deixar uma mensagem para você. Faça isso, você pode colocar quantos pedidos de oração você quiser. E todos os dias, às 7 da manhã e às 7 da noite, nós vamos parar tudo e vamos orar. Vamos orar pelas nações, vamos orar pelos enfermos, vamos orar por aqueles que estão desempregados e com situações financeiras difíceis. E vamos usar esse mural de oração como uma lista, para sabermos quais são as necessidades dos irmãos. Para orarmos de maneira um pouco mais específica. Então você pode usar esse mural de oração como um guia, para ver cada um daqueles pedidos e dando o checklist. E no nosso aplicativo nós temos também uma outra ferramenta muito útil, que é um plano de oração. Você clica lá, e você pode agendar os dias e os horários que você deseja orar. E o aplicativo manda um lembrete para você. Naquele horário da oração, você recebe um lembrete. E isso é importante para que você ore naquela hora. Não é que você não possa orar em outros horários. Mas é que a gente já está tão distante, que é muito bom a gente saber que naquela hora em que nós estamos orando, tem uma igreja inteira ajoelhada orando. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos unidos num propósito de oração e de jejum. Isso é um primeiro passo para colocarmos em prática isso que foi dito hoje. Mas busque dentro do seu tempo, do seu ritmo. Buscar mais a Deus e ter mais comunhão com Cristo. A gente não pode ter tanta comunhão uns com os outros agora, só com os que estão em casa. Mas isso nos leva para uma comunhão ainda mais incrível, que é a nossa comunhão com Deus. Faça isso. Eu quero orar por você agora. Mas eu quero te animar a dar uma desacelerada nas redes sociais e acelerar mais o seu tempo de comunhão com Deus. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por tua palavra que é pura, é verdadeira, é renovadora, confronta o nosso coração, mas ao mesmo tempo nos consola. Fala dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo derrama misericórdia absurda sobre nós. Muito obrigado por essa palavra. Nos ajude, para que essa palavra não seja roubada do nosso coração, mas que ela possa ser plantada como uma boa semente e dar um bom fruto para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos encerrar esse tempo de culto como habitualmente fazemos.
louvando ao Senhor, cantando a Ele mais uma canção. Essa que vamos ministrar agora se chama Canção dos Filipenses. Ela foi ensinada na última reunião que tivemos. Ela repete um trecho do livro de Filipenses que é muito caro para nós e que se aplica muito bem à fase que estamos vivendo. Tudo que for verdadeiro, honesto, justo, tudo que for de boa fama, enfim, que sejam essas coisas que preencham o seu pensamento, o nosso pensamento, para que no nosso coração não haja ansiedade, mas para que a gente se lembre que nossas vidas estão diante de Deus. Amém? Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe, que todos tenham uma semana de paz, de alegria na presença de Deus, que a gente aprenda, como foi ensinado hoje à noite, a desfrutar dos nossos momentos de solitude, para crescer em intimidade, em comunhão com Deus, para crescer e se preparar para os tempos que estão por vir, para estar cada vez mais guardados sob as asas do nosso Altíssimo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, levante seu rosto sobre si, tenha misericórdia de você e da sua família, em nome de Jesus. Amém.